Mas essas reportagens e toda essa discussão que está acontecendo, principalmente na Europa, isso gerou uma descrença nessa população, principalmente na Inglaterra, que tem o costume de utilizar os medicamentos homeopáticos? Não, ao contrário, reforça a população. É uma coisa muito interessante. O objetivo deles é que haja menos crescimento de procura homeopatia. Nós tivemos, alguns anos atrás, uma notícia que a revista Lancet, um editor desvairado, vem a propor que a homeopatia é placebo. Assim que a Organização Mundial da Saúde comprovou e indicou a homeopatia nos postos, e vem com um artigo muito mal feito, de péssima qualidade científica, um absurdo, até a Lancet, que é uma revista de renome, ter feito aquilo, e houve todo o rebate homeopático, não publicado, mas aceito pela comunidade científica. Veja bem, as pesquisas de homeopatia são em animais, plantas e culturas de células. O que está acontecendo é que, a partir de 2001, uma senhora chamada Madeleine Haines, que é a maior assumidade, digamos assim, em pesquisa, né, na área de farmacologia e imunologia, fica em Belfast, na Irlanda, ela veio fazer uma pesquisa contra a homeopatia. Ela foi pesquisar a alergia, num conceito que existia, e usou em cultura de células. E os resultados que ela foi encontrando positivos para a homeopatia, e ela, inicialmente, que confessa, inclusive nos artigos, que veio para acabar com a história da homeopatia, em 3.850 ensaios de culturas de célula em 4 centros universitários na Europa, ela confirma a ação da gotinha que não tem nada, em cultura de célula. Bom, essa pesquisa foi o que incitou a Lancet a vir com essa coisa de homeopatia placebo, para tentar crescimento zero. São pesquisas que foram, digamos assim, arregimentando, né, ou complementando o quesito necessário para que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, pudesse indicar a homeopatia. O que é o problema atual hoje? Nós temos hoje uma coisa chamada nanopesquisa, ou pesquisa em nanotecnologia. Acho que todos vocês têm ouvido falar, que é uma coisa que se fala desde o chip, né, até o medicamento. E na área de cosmética, então, o que mais se aplica hoje é nano. Só que a nano, ela consegue observar 20% do átomo. Ela mede 20% do átomo, ou seja, ela quebrou o átomo. O grande problema da homeopatia é que nós temos uns numerozinhos chamados potências, né? São diluições e dinamizações, que vão até a 12ª. Ali chama-se número de Avogadro, é onde se percebe o último átomo. E o grande efeito da homeopatia é nesses medicamentos, até o que nós chamamos de dose centesimal hahnemanniana, em homenagem ao criador da homeopatia, Samuel Hahnemann, e a partir da dose não tem mais nada. E esse mais nada tem efeitos terapêuticos absurdos nas nossas pesquisas e que estão todas comprovadas e já colocadas, bem alocadas dentro da OMS. O que acontece? Não havia uma explicação porque não tem como medir. Hoje nós não medimos isso. Digamos, a ciência não mede, mas a nanopesquisa chegou a 20% desse átomo. E, pasmem, a absorção do átomo quebrado é muito mais rápida em velocidade e em quantidade dentro do organismo. Então, hoje se pesquisa a possibilidade de toxicologia em nano, ou seja, partículas menores, não aglomeradas, são mais ativas do que a parte física condensada. Então, talvez isso cause um pouco de problemas em relação a quem quer apelar pelo modelo farmacológico, né, que seria a droga com uma substância química em miligramas, etc., com doses letais, que tem o seu valor em medicina, não se tira o valor dela, mas ela tem uma indicação precisa. E o que é preciso entender é que na formação do médico, quando nós prestamos o nosso juramento, quando fazemos medicina, é uma fidelidade para com o paciente. Eu não vou jurar fidelidade com uma forma de prescrever, uma escola médica. Eu vou para o paciente. Então, a vida de um médico sempre foi dito como um sacerdócio, né? Porque nós nos empenhamos justamente em não parar de estudar em prol do nosso paciente. Então, as medicinas, as técnicas médicas, elas flutuam conforme a necessidade do nosso paciente. Então, o bom médico, vamos dizer assim, se preserva e ele se coloca na posição de escolher o melhor método para a pessoa. E, às vezes, naquele momento, pode ser um método cirúrgico, pode ser um método alopático, pode ser um método homeopático, pode ser acupuntura, pode ser uma psicoterapia, pode ser um chá. Tem que ser analisado uma visão caso a caso, antropocêntrica. né? Isso, você tem que ter uma noção do seu paciente. Essa é a visão do médico. Agora, uma coisa nesse documento em inglês que nos chama a atenção, que eles acham que a homeopatia seria um efeito placebo, isso é muito interessante,
é porque o homeopata escuta o paciente. Um detalhe é que tem médicos na comissão, puxa, faz parte do conceito da medicina e do médico escutar o paciente. Se ele não escuta o paciente, ele não sabe o que está acontecendo, porque tem um passado a ser revisto, um presente a ser notado e um futuro a ser previsto. Porque cada paciente, um é diferente do outro. O outro. No Sri Lanka, existe o tratamento homeopático? Sim, o sistema de saúde do Sri Lanka, eu já tinha me reportado, que 60%, quase 60% da população se trata com medicina natural, que inclui a medicina ayurvédica, a homeopatia e a acupuntura, integrados. Esse sistema é um sistema muito eficiente, já funciona há muitos anos, há décadas. O Ayurveda, medicina ayurvédica lá já há mais de 200 anos é aplicada, a homeopatia há mais de 100 anos e a acupuntura também. Isso significa que já existe uma referência acadêmica, uma referência científica, uma referência social muito forte. O que eu vejo nisso é que existe um certo conflito de interesses em relação a corporações farmacêuticas em relação às práticas naturais que não trazem lucro a essas instituições. Não é? Então, esse tipo de abordagem, como foi feita na televisão, ela é suspeita, até que se prove o contrário. Porque a pesquisa médica é fundamentada em dois pilares. A pesquisa clínica e a prova clínica, e a prova laboratorial. Muitas vezes, como é o caso da homeopatia, a prática clínica é riquíssima. Não deixa dúvida da sua eficiência. Entretanto, nessa parte laboratorial, que necessita pesquisa, não pelo viés químico unicamente, mas pela física também, e por outros segmentos da ciência que está evoluindo, a nanotecnologia, etc. Então, a gente tem que ver isso com muito cuidado, não é? Porque a gente não pode enganar todos o tempo todo. Sim. Se isso dá resultado... Um pouco mais nesse assunto no próximo bloco, Exatamente. porque isso é muito importante também, Claro. porque não tem a comprovação no laboratório, mas as pessoas são curadas. Então a gente vai falar disso no próximo bloco. Saúde Holística volta já.